O fronte explodiu, Fedorov ativou o modo de destruição. A defesa aérea derruba mísseis e Shaheds aos montes. Os alvos são destruídos antes mesmo de chegarem. O último ataque dos russos resultou em um fiasco sangrento para eles. O nome de Fedorov é pronunciado com horror no Kremlin. Reinicialização das forças armadas da Ucrânia. O inimigo está em pânico. A Ucrânia montou um mecanismo mortal no fronte. Drones mais infantaria é igual à morte para os ocupantes. O novo modelo de guerra choca o mundo. Bilhões estão chegando à Ucrânia. Os aliados estão enviando o máximo de apoio. O fronte foi redefinida. Cada metro se tornou mortalmente caro para a Federação Russa. Putin perde dezenas de milhares de soldados por mês, e isso não é o limite. Contarei todos os detalhes em um instante. Olá, aqui é a Ucrânia Hoje. Eu sou Victoria Perepelitsia com as últimas notícias. Isso não é apenas um trunfo, é uma atualização inovadora da guerra. Fedorov entra no jogo e literalmente muda as regras no campo de batalha. O caos na defesa deu lugar a uma ordem rigorosa. A defesa aérea ucraniana começa a derrubar mísseis e Shaheds aos montes. Bilhões de dólares e euros foram obtidos da Alemanha e aliados, e é só o começo. E o que vem a seguir é impressionante. A Ucrânia lança um novo modelo de guerra. Unidades de assalto com drones que fazem os joelhos do inimigo tremerem. Um novo modelo de condução de guerra está sendo implementado. Unidades de assalto com drones, unindo drones aéreos e terrestres com a infantaria em um único sistema. Não se trata de grupos isolados de operadores. É um organismo de combate único, onde infantaria, drones aéreos e robôs terrestres funcionam como um mecanismo mortal. Os alvos são detectados instantaneamente, os ataques tornam-se cirurgicamente precisos e os riscos para os soldados desaparecem. Esta é uma revolução no campo de batalha. O novo formato literalmente quebra a antiga tática de assaltos. O uso dessas novas unidades já demonstrou sucessos concretos no campo de batalha, particularmente no sul da Ucrânia. Graças a esse sistema, desde fevereiro de 2026, foi possível libertar grandes áreas de território. Lembro que, no início de abril, o comandante-em-chefe Oleksandr Syrskyi falou sobre a libertação de 480 quilômetros quadrados de território nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhia. E enquanto nossos defensores no fronte trabalham como relógios, Fedorov resume os resultados de Ramstein. Os números são impressionantes. Quase 4 bilhões de dólares para a defesa aérea e mais de 1,5 bilhão de dólares para drones. Apesar do inverno e dos ataques massivos, a Ucrânia reviste, fortalece o céu e atinge a economia do inimigo. A chave é o apoio dos aliados e novos investimentos no programa PURL, da Bélgica, Noruega, Bulgária, Lituânia e Estônia. Principais decisões. Reino Unido, maior pacote de drones do ano. Alemanha, 4 bi para defesa aérea, mais 600 milhas para Deep Mid Strike. Países Baixos, 248 milhas de euros para drones. Noruega, 560 milhões de dólares para drones e 150 milhões para logística. Espanha, 215 milhas de euros e mísseis Patriot. Canadá, 74 milhas de dólares para defesa. Lituânia, 68 milhões de dólares, veículos blindados e reabilitação. Bélgica, 235 milhões de euros para defesa aérea, drones, iniciativas e F-16. Estônia, 13 milhões para o PURL. E isso ainda não é o limite. Também foram arrecadados 2 bilhões de euros na iniciativa de Pistorius para entregas urgentes de defesa aérea. Além disso, mostraram aos aliados um projeto de treinamento de inteligência artificial com dados reais de combate. As prioridades continuam firmes: defesa aérea, drones, mísseis e munições. A Ucrânia está impulsionando a guerra com tecnologia. Este inverno tornou-se um verdadeiro teste de sobrevivência. De novembro de 2025 a março de 2026, a Rússia lançou sobre a Ucrânia 462 mísseis balísticos, quase 600 de cruzeiro e 27 mil drones, Shahed. O objetivo era mergulhar o país na escuridão, no frio e na fome, mas o plano falhou. Nós fortalecemos nossa defesa aérea. A taxa de interceptação de mísseis de cruzeiro atingiu quase 80% e a de drones subiu para 90%. Fedorov também apresentou estatísticas sobre as perdas dos ocupantes. O chefe da defesa observou que as forças de defesa tornam cada metro de solo ucraniano extremamente caro para o inimigo. Atualmente, a Rússia perde 254 soldados por quilômetro quadrado e na região de Donetsk já são 428.
Não são apenas perdas, é um moedor de carne do qual não há saída. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, apresenta um número chocante. A Ucrânia está causando perdas enormes à Rússia no campo de batalha. Mais de 35 mil militares por mês. Ele compara isso ao Afeganistão, onde a URSS perdeu 20 mil em 10 anos. Agora é a mesma quantidade em 2 semanas. E isso não é o limite. O objetivo da Ucrânia é de 50 mil ocupantes eliminados mensalmente. Segundo o ministro da Defesa, tal índice terá consequências catastróficas para a Federação Russa. E o que aconteceu com a grande e poderosa Rússia? Pela primeira vez em 30 anos, Moscou, em pânico, cancela o desfile de 9 de maio, sagrado para eles. O Kremlin recuou, a parte aérea foi totalmente cancelada, a marcha das tropas terrestres também, e os soldados estão sendo mandados de volta às bases até novas ordens. O motivo é o medo total dos mísseis balísticos e de cruzeiro ucranianos. O motivo do cancelamento do desfile possivelmente é a ameaça do uso de novos mísseis, que o inimigo pode ter em certa quantidade e com os quais, grosseiramente falando, poderiam atingir os participantes do desfile. Mas não é só em Moscou. São Petersburgo também está se escondendo e, no mínimo, reduzindo os eventos. Ao mesmo tempo, tem a mesma informação vinda da cidade de São Petersburgo, onde a parte terrestre do desfile também foi adiada ou modificada. Os blogueiros pró-guerra estão em choque total agora. Eles estão abertamente em pânico, fazendo pergunta. Mísseis balísticos, contagem de cerca de 10 minutos. Imaginem, no momento do comando, atenção para o desfile, é anunciado um perigo de mísseis. O que aconteceria? A transmissão seria cortada, mas o que estaria acontecendo na praça e ao redor dela? O ex-deputado ucraniano Anton Gerashenko respondeu a isso de forma curta e dura. Abro aspas. A resposta é simples. Vamos atacar. Fecho aspas. Além disso, Denis Schillerman, projetista-chefe da Firepoint, afirma que a defesa aérea russa nunca bateu um míssil balístico. Vejam bem, a situação lá é realmente deplorável. E eles estão aprendendo no decorrer da guerra. Eles ainda não interceptaram mísseis balísticos. Eles nunca fizeram isso antes. Não tem como aprender. Enquanto Putin se esconde dos mísseis, seus agentes continuam a desmantelar o clã de Sergei Shoigu. A promotoria pediu uma pena colossal de 22 anos em regime fechado para o ex-vice-ministro da Defesa, Pavel Popov. Segundo a mídia, ele desviou dezenas de milhões da manutenção do Parque Patriota para construir uma mansão luxuosa. Além disso, ele aceitou um suborno enorme da construtora Bamstroy Puch, ganhando um Lexus novo e um apartamento de luxo em Moscou. Somado a isso, a empresa Bamstroy Puch revelou-se a principal financiadora de toda a cúpula de Putin. Foi deles que outro vice-ministro, Ruslan Salykov, recebeu milhões de rublos e motocicletas de luxo. O chefe de RH do exército, Kuznetsov, recebeu deles um terreno gigante e uma casa. E o construtor-chefe da defesa, Timur Ivanov, já condenado a 13 anos, nadava em bilhões de propina. Mas as cobras acabaram se mordendo. Todos os principais vices de Shoigu estão agora algemados. Mas o pânico não atingiu apenas os oficiais militares. O Kremlin iniciou um expurgo severo de governadores por medo de revoltas em massa. Neste momento, os chefes de 3 regiões-chave estão na mira: Belgorod, Briansk e Daguestão. Em Moscou, mentem covardemente que o governador de Belgorod, Gladkov, está saindo por problema de saúde. Mas a realidade é bem diferente. A fronteira arde, o povo está furioso e Moscou descarta os oficiais locais para usá-los como bodes expiatórios pelos fracassos militares. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra afirmam isso e muito mais abertamente. O objetivo principal dessas mudanças de pessoal é salvar a popularidade de Vladimir Putin e do Partido Rússia Unida. O Kremlin teme que a insatisfação da população nas áreas de fronteira, devido aos bombardeios constantes, resulte em votos de protesto. O Kremlin espera desviar a insatisfação nas regiões fronteiriças do presidente e do governo antes das eleições de setembro de 2026. As tecnologias ucranianas poderiam ter mudado tudo, mas foram ignoradas. Oficiais americanos dizem isso, mas o presidente dos Estados Unidos ainda não está pronto para admitir o óbvio. Talvez outra pessoa o faça. A tensão está aumentando. Zelensky convida uma delegação americana a Kiev. Garantias de segurança e o futuro da Europa estão em jogo. Mas as condições que estão surgindo são motivo de preocupação.
Trata-se de Donbas, riscos de enfraquecimento da defesa e, consequentemente, toda a segurança da Europa está ameaçada. Há muita decepção com a diplomacia agora, e não apenas aqui, em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas depende de todos os participantes do processo diplomático qual será o resultado e se haverá um. E nós, de fato, contatamos o lado americano todos os dias em diferentes níveis para que haja um resultado. Washington recua, o secretário de Estado Marco Rubio declara que não há ultimato, mas também não haverá garantias agora, só após a guerra. As garantias de segurança não entrarão em vigor até que tenha a guerra. Caso contrário, vocês mesmos se envolvem na guerra. Entende? O que é uma garantia de segurança? São tropas que estão prontas para vir e proteger. Se você as enviar para lá agora, você se arrastará para a guerra. O secretário de Estado esclareceu que os Estados Unidos apenas informaram a Ucrânia sobre as exigências do lado russo, mas não as impuseram. E a decisão sobre os próximos passos cabe a Kiev. A escolha é deles. Não cabe a nós decidir por eles. Nós nunca dissemos a eles que deveriam concordar ou ir embora. O papel que desempenhamos foi tentar entender o que ambos os lados querem ver e se podemos encontrar um meio termo. Enquanto isso, a América explode por dentro. Caos político, elites fugindo, protestos paralisando o país, a Casa Branca desmoronando. E dentro do sistema começa uma redistribuição de poder. Quem realmente governa os Estados Unidos agora? Veja os detalhes bombásticos. A seguir, finalmente aconteceu. Trump está sendo pressionado por todos os lados. Sensação no Vaticano, o Papa Leão, que manteve um silêncio gélido por 10 meses, declarou guerra oficialmente à Casa Branca. O pontífice, que se tornou o primeiro americano à frente da Igreja Católica, evitava comentários sobre sua terra natal e nunca havia mencionado publicamente o presidente dos Estados Unidos. Mas agora tudo mudou drasticamente. Nas últimas semanas, o Papa Leão tornou-se um crítico ferrenho da guerra no Irã. Ele mencionou o nome de Trump publicamente pela primeira vez em um pronunciamento direto. Esta é uma mudança significativa de tom e abordagem. O Papa desafia pessoalmente Donald, tornando-se seu principal oponente no tabuleiro de xadrez mundial. Macron também humilhou Trump publicamente. O líder francês abalou o cenário informativo com um ataque ousado, dizendo que Trump enfraquece a OTAN ao criticar publicamente a aliança. Macron declarou abertamente que o presidente dos Estados Unidos semeia o caos e trai os aliados. A confiança em Washington foi reduzida a pó. A Casa Branca é acusado de alimentar a aliança com mentiras e incertezas. Enquanto Trump é atacado de fora, dentro de seu país, a situação se abalou muito mais. O poder está sendo tomado. Uma reviravolta sensacional nos Estados Unidos. Na Conferência de Partidos Conservadores, ocorreu uma votação que é tradicionalmente chamada de barômetro precoce para o núcleo MAGA dos Estados Unidos. E os resultados são simplesmente impressionantes. Marco Rubio realizou o impossível. Sua popularidade disparou 12 vezes em um ano. Rubio está literalmente absorvendo a base de Trump, expulsando ideólogos como Steve Bannon e diminuindo gradualmente a influência de Vance. Eis o que mais surpreende. Representantes dos republicanos moderados estão quase ausentes na votação, o que significa que todas as ações e declarações de Rubio são voltadas para o núcleo MAGA, e aqui ele assume o controle com confiança. Sua popularidade cresce tanto que agora quase todas as declarações e passos de política externa nos círculos MAGA passam por ele. É o fim da era Donald. Dá para ver que Rubio está assumindo o controle que antes pertencia a Trump. Na prática, isso é um golpe político nos Estados Unidos. Rubio lidera os processos com firmeza, eliminando Trump e rivais com sucesso e construindo seu próprio poder absoluto. E se você acha que o golpe político nos Estados Unidos se limita à arena interna, vamos olhar para a política externa. E aqui Rubio surpreendeu o mundo novamente. Ele entra no cenário mundial com uma marreta diplomática. O secretário de Estado Rubio ameaçou a OTAN com uma revisão total das relações após a guerra no Irã. Segundo ele, os Estados Unidos estão decepcionados com alguns aliados que não deram acesso a bases para operações militares no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, Rubio enfatizou que o papel dos Estados Unidos continua sendo fundamental para a aliança. Ele sugere que os Estados Unidos estão prontos para agir com firmeza para garantir a liberdade de navegação e as regras internacionais, mesmo que por meio de uma coalizão. Este é o primeiro sinal. Rubio já está moldando a ordem mundial, assumindo as rédeas do controle. Ele já está traçando uma estratégia externa que pode afetar alianças globais e a segurança energética mundial. Outros detalhes também evidenciam a divisão na Casa Branca.
Os Estados Unidos deram um passo desesperado e levaram secretamente especialistas ucranianos em defesa aérea para o Golfo Pérsico, ignorando as proibições de Trump. A publicação The Times abalou o cenário informativo. Apesar dos gritos do presidente de que Washington não precisa da ajuda de Zelensky, o Comando Central dos Estados Unidos implora Kiev por socorro pelas costas de Trump. Trump tentou pintar a oferta de Zelensky como marketing político, mas levou um golpe duro da realidade. Um grupo de 200 gênios ucranianos da defesa aérea já está na Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Enquanto Trump fala ao vento, nossos especialistas dominam os seus do Oriente Médio, destruindo drones iranianos completamente. Agora o Pentágono está aprendendo com os mestres ucranianos. Sua tática de grupos móveis para a destruição econômica de drones tornou-se a última esperança para os aliados dos Estados Unidos. E isso é apenas a ponta do iceberg. Trump caiu em uma armadilha mortal que ele mesmo criou no Irã. Neste exato momento, as elites americanas furiosas estão abandonando o dono da Casa Branca. Os indicados do 47º presidente estão fugindo da Casa Branca com escândalos, batendo a porta com força. O primeiro a entregar o pedido de demissão foi Joe Kent, agora ex-diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo. Não posso, com a consciência limpa, apoiar a guerra contínua no Irã. O Irã não representava uma ameaça imediata à nossa nação, e está claro que começamos esta guerra sob pressão de Israel e de seu poderoso lobby americano. E Kent não saiu em silêncio, mas com um grande escândalo. Ele acusou abertamente o governo Trump de mentir totalmente sobre a ameaça iraniana. Além disso, ele afirmou que lobistas israelenses arrastaram os Estados Unidos para essa guerra e que para os americanos comuns esta operação especial não trará nada além de mortes. Essa atitude já causou o efeito de uma bomba. Os senadores estão em choque e a base republicana está dividida. E o próprio Trump recebe um duro golpe pelas costas daqueles em quem confiava até ontem. E este é apenas o começo de um colapso grandioso. A prestigiada revista The Economist afirma abertamente que a guerra no Irã está destruindo rapidamente o segundo mandato de Donald Trump. O presidente esperava uma campanha vitoriosa e rápida, mas em vez disso atolou-se até o pescoço. E essa turbulência interna também é sentida pelos cidadãos dos Estados Unidos. Eventos bastante chocantes estão se desenrolando nos Estados Unidos. Um verdadeiro apocalipse eclodiu por lá. A América declarou guerra oficialmente à Casa Branca. Esta é a maior revolta da história do país. O movimento Sem Reis paralisou todos os 50 estados. Sem reis, sem Trump, sem coroa, sem mês, sem reis. 9 milhões de cidadãos furiosos saíram com um único ultimato: parar a ditadura de Trump. Mas isso não é mais apenas um protesto, é um incêndio global. Paris, Londres e Roma estremecem com manifestações contra a invasão americana no Irã e contra a política insana de Washington. O principal palco da luta foi Minnesota, onde milhares de pessoas foram ao Capitólio em St. Paul. O motivo foram as batidas mortais dos agentes do ICE. Agentes atiraram a queima-roupa em 2 cidadãos americanos. O povo exige vingança. As metrópoles estão à beira de uma guerra civil. Em Los Angeles, um ataque com gás. A polícia lançou gás lacrimogêneo nos manifestantes e as pessoas responderam com táticas de combate de rua, dispersando as nuvens químicas com sopradores potentes. Mais tarde, a polícia de Los Angeles prendeu pessoas que se recusaram a dispersar. Mais cedo, uma banda tocou e as pessoas dançaram ao som de música em espanhol. O Departamento de Polícia de Denver informou na rede social X que declarou a assembleia ilegal e usou bomba de fumaça, depois que um pequeno grupo de manifestantes bloqueou a estrada e não se dispersou conforme exigido. Segundo a polícia, alguns jogaram as bombas de volta nos policiais. Em Washington, as pessoas carregavam cartazes dizendo: "Tire a coroa, palhaço!" Trump e sua assessoria tentam culpar uma conspiração da esquerda, mas quando dezenas de milhares saem às ruas em estados conservadores, fica claro que o descontentamento permeia todo o país. Mostre-me como é a democracia. É assim que a democracia se parece. Mostre-me como é a democracia. É assim que a democracia se parece. Mostre-me como é a democracia. O futuro do próprio Donald Trump hoje está por um fio e nos bastidores de Washington. A pergunta fatal soa cada vez mais alto. Será que ele vai conseguir terminar o seu mandato? Todos se voltaram contra o 47º presidente, do Papa aos seus próprios generais e milhões de americanos. A base política sob os pés de Trump não apenas rachou, ela está se transformando em pó. Enquanto Marco Rubio assume tecnicamente as rédeas do governo, a cadeira no Salão Oval balançou. Será que Trump conseguirá manter o poder que lhe escapa? Ou teremos o impeachment mais barulhento da história? As apostas subiram ao limite e o final deste drama pode chegar muito antes do que a Casa Branca espera.
A OTAN está à beira de um reinício. A aliança está se preparando para uma transformação radical. A chave para isso reside na experiência de combate ucraniana. O Ocidente está unindo suas forças. Todos os detalhes na reportagem a seguir. O chefe da Casa Branca, em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, afirmou que está considerando seriamente a possibilidade de retirar os Estados Unidos da Aliança do Atlântico Norte, já que os aliados de Washington no bloco se recusaram a apoiar os Estados Unidos e Israel na operação contra o Irã, explicou Donald Trump. E mais tarde, em conversa com jornalistas, ele chegou a chamar a OTAN de tigre de papel. Eu acho que a OTAN está cometendo um erro muito estúpido. E eu digo há muito tempo que, sabe, eu me pergunto se a OTAN algum dia vai nos ajudar. Então foi um ótimo teste, porque não precisamos deles, mas eles deveriam estar por perto. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, também afirmou que Washington pretende rever sua adesão à aliança após o fim da operação contra o Irã. Não é a primeira vez que Donald Trump fala sobre uma possível saída do bloco e, segundo analistas, desta vez sua atitude pode ser mais séria do que antes. Embora, na verdade, as acusações de Donald Trump contra os aliados sejam incorretas, pois a Aliança do Atlântico Norte foi e continua sendo uma união defensiva. Além disso, antes de iniciar a campanha contra o Irã, os Estados Unidos não realizaram as consultas necessárias. Se Donald Trump saísse da OTAN, isso seria um terremoto geopolítico. Isso destruiria a aliança que, em muitos aspectos, tem sido o pilar do mundo ocidental desde a criação da OTAN nos anos sombrios após a Segunda Guerra Mundial. Não é apenas uma aliança militar. Em muitos aspectos, é uma aliança política, uma instituição que reflete interesses comuns, valores comuns e um compromisso comum com a democracia liberal. A saída dos Estados Unidos da OTAN é o sonho de Putin, acredita o primeiro-ministro polonês Donald Tusk. No entanto, tal crise pode ser útil para a aliança, acredita a representante permanente da Ucrânia na OTAN, Alena Gatmanchuk. Além disso, pode abrir novas oportunidades para Kiev. Hoje, a Aliança do Atlântico Norte coordena mais de 80% da ajuda militar à Ucrânia. Ao mesmo tempo, Kiev se posiciona como um parceiro que tem algo a oferecer à OTAN em troca de apoio, afirma Gatmanchuk. A Ucrânia é um parceiro fundamental da aliança no enfrentamento de sua ameaça mais direta e significativa, a Rússia, e o único Estado não membro do bloco que, na prática, implementa o conceito estratégico da OTAN. Em vez de falar sobre o colapso da OTAN, eu preferiria falar sobre sua reinvenção. Por paradoxal que pareça, a situação atual pode abrir mais oportunidades para a integração da Ucrânia na aliança. Isso ajudará a torná-la muito mais eficaz, capaz de lutar, inovadora e pronta para enfrentar a ameaça russa. Alena Gatmanchuk, representante permanente da Ucrânia na OTAN, em entrevista à publicação Político. Dado que a adesão à OTAN é atualmente politicamente inacessível, Kiev busca garantias de segurança, semelhantes ao artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, enfatizou Alena Gatmanchuk. E embora Donald Trump considere a OTAN um tigre de papel, incapaz de assustar Putin, nem a União Soviética nem a Rússia jamais ousaram atacar qualquer país do bloco. A vitória de Kiev na guerra defensiva contra Moscou é de interesse comum dos países da OTAN, e a própria aliança deve continuar sendo a organização militar mais poderosa do mundo, disse o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadefull. Uma conclusão é bem óbvia. O mundo se tornou bem mais perigoso. Por isso, devemos nos unir ainda mais dentro da aliança. Temos objetivos em comum. Temos um interesse comum em que a Ucrânia vença o confronto militar com a Rússia. E os Estados Unidos continuam prestando um apoio significativo à Ucrânia. Johann Wadefull, ministro das Relações Exteriores da Alemanha, em entrevista à publicação WASD. O Pentágono e o Congresso dos Estados Unidos declararam que não discutem a saída do país da aliança, escreve a Político. E para que tal decisão seja tomada, 2/3 dos membros do Senado devem votar a favor. Segundo fontes da publicação, na própria aliança, Washington também não iniciou nenhum debate até agora. Cristina Dombrovska para o canal de TV Freedom. Sensação: Polônia e Ucrânia formam um escudo que quebra os planos do Kremlin. Acordos secretos chocam o mundo. E esta já é uma nova arquitetura de segurança. Kiev se torna um jogador fundamental, do qual depende o destino da Europa e da OTAN. Urgente, a Polônia fez isso pela Ucrânia.
Declarações de emergência de Karol Nawrocki. O mundo parou em expectativa. Varsóvia corta o oxigênio de Moscou e faz isso diante de todos, sem olhar para trás. A história nos ensina que ignorar as ambições imperiais da Rússia sempre levou a tragédias. O mundo democrático deve manter a unidade diante de tais desafios. Os poloneses acreditam nos ucranianos como ninguém e demonstram isso abertamente, tanto diplomaticamente quanto com o punho militar da parceria. Essas mensagens na arena diplomática brilham em luz vermelha. Kiev mantém o fronte. Putin, obviamente, não conseguirá segurar as armas por muito tempo. A Ucrânia planeja uma guerra de 3 anos e essas guerras coloniais costumam durar cerca de 10 anos. Não acho que o Putin consiga aguentar mais 3 anos. Vamos fornecer à Ucrânia os meios para resistir usando os ativos russos congelados. Varsóvia diz isso sem medo. O ditador russo sofreu um fiasco total na guerra contra a Ucrânia. A Blitzkrieg para capturar Kiev falhou tão rápido quanto todos os planos posteriores do Kremlin para tomar territórios ucranianos. O Putin se mostrou mais fraco do que pensávamos. Achávamos que ele tinha o segundo exército do mundo. E ele mesmo estava convencido de que tudo se limitaria a um golpe, um passeio, uma operação de 3 dias. E já faz mais de 10 anos que ele luta no Donbas. É difícil chamar isso de vitória. A Ucrânia tornou-se não apenas um escudo de linha de frente, mas um elemento-chave da defesa da OTAN. A Polônia não se limita apenas a declarações barulhentas, mas presta apoio militar concreto. Mais de 48 pacotes de ajuda e mais de 3,5 bilhões de euros. Números que falam por si só. Os arsenais das forças ucranianas, graças à aliada, são constantemente reabastecidos com equipamentos, munições, mísseis, armas leves e morteiros. Desde o início da guerra em grande escala, a Polônia entregou à Ucrânia o maior número de tanques entre todos os países que ajudam. Segundo o Ministério da Defesa Nacional, entre 2022 e 2024, a Polônia forneceu gratuitamente às Forças Armadas da Ucrânia 318 tanques, incluindo o T-72M/M1, os T-72M1R modernizados, o PT-91 e o Leopard 2. E agora a Varsóvia está preparando para as Forças Armadas da Ucrânia também as asas da vitória. Será que Donald Tusk não veio à Ucrânia por acaso? Neste momento crítico, a Ucrânia não pode ser deixada completamente sozinha. O fortalecimento da defesa aérea agora é uma carta indispensável. O início de 2026 explodiu com informações chocantes. A Polônia decidiu transferir para a Ucrânia até 9 caças MiG-29. A Armada Aérea está prestes a entrar em serviço de combate. Em troca disso, os poloneses receberão nossas tecnologias de drones. Uma fórmula de fortalecimento mútuo. Volodymyr Zelensky explicou que o treinamento de um piloto para missões de combate nos lendários caças F-16 leva de 8 meses a 1 ano e meio. Enquanto nos MiG-29, os pilotos ucranianos podem lutar imediatamente, sem treinamento adicional. Quando você tem uma guerra diária, cada piloto é uma grande escassez. E o treinamento de um piloto leva anos. E a questão não é que não tenhamos F-16, mesmo que não sejam novos, mas eles não estão aqui. A questão não é essa. Ou seja, você tira do campo de batalha, você tira da guerra um piloto experiente e o envia para o exterior. Por favor, em treinamento. Na Polônia, não são apenas os nossos conquistadores do céu que passam por treinamento. Desde tática e estratégia até exercícios de campo realistas. Combatentes ucranianos de diferentes ramos das Forças Armadas aprimoram habilidades que realmente salvam vidas no fronte. A Polônia tornou-se para eles uma plataforma onde o conhecimento e a experiência dos aliados se transformam em capacidade de combate concreta. Ao mesmo tempo, a aliada gasta uma parte significativa do orçamento no apoio à Ucrânia. Varsóvia apoia ativamente o governo de Kiev não apenas militarmente, mas também militar e economicamente. Políticos poloneses pedem sistematicamente à União Europeia e à OTAN que não reduzam a ajuda, e o território do país tornou-se um centro de trânsito para o apoio internacional à Ucrânia. Neste exato momento, a Polônia diz abertamente que a derrota da Ucrânia apenas aumentará a ameaça da Rússia para os países da aliança. Os ministérios das Relações Exteriores estão convencidos de que, enquanto Kiev resistir, o Ocidente também resistirá. Varsóvia pegou a calculadora e atacou com números. A defesa dos países do flanco oriental da OTAN, incluindo a Polônia, em caso de um possível ataque da Federação Russa, custaria pelo menos 1,2 bilhão de euros.
Isso é quase o mesmo que custa 6 anos de funcionamento do Estado polonês. A Ucrânia não é uma arena marginal de conflito, mas um elemento central da arquitetura de defesa da Europa. A OTAN vê na Ucrânia não um parceiro temporário, mas um líder estratégico no enfrentamento da agressão russa. Não há tempo para hesitações. A Federação Russa não para e encara a aliança com hostilidade. Decisão impactante. A Polônia está pronta para pegar em armas e se posicionar contra a Federação Russa. As primeiras ordens já foram dadas. O país saiu oficialmente da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais e declarou firmemente que planeja retomar produção de armas. Essas minas são um dos elementos mais importantes da estrutura de defesa que estamos construindo no flanco leste da OTAN, na Polônia, na fronteira com a Rússia ao norte e com a Bielorrússia ao leste. No entanto, Putin pressionou na ROK a tal ponto que os prazos de defesa foram estabelecidos de forma rígida e intransigente. Em apenas 2 dias, a linha de defesa explodirá em um espetáculo de vingança pela Europa. A contagem regressiva pode começar a qualquer momento agora. Moscou só entende a linguagem da força. Varsóvia admite que está pronta para extremos e, ao sinal, mobiliza oficinas para criar suas próprias armas nucleares. Este caminho, respeitando todas as normas internacionais, é o caminho que devemos seguir. Precisamos agir nessa direção para que possamos começar o trabalho. Somos um país à beira de um conflito armado. Está claro qual é a postura imperialista agressiva da Rússia em relação à Polônia. A Polônia está trazendo seus vizinhos junto com ela. Donald Tusk afirmou categoricamente que a ideia de dissuasão nuclear conjunta na Europa está sendo seriamente considerada. O Ocidente está se preparando para um novo nível de segurança. Este é um sinal para o Kremlin. O jogo está mudando. Continuo sendo realista e estou plenamente consciente de que precisamos de meios adequados e reais de resposta a uma possível agressão de nossos inimigos. Por enquanto, esta proposta ainda não foi concretizada. Ao mesmo tempo, eu não gostaria de iniciar uma discussão pública até receber informações claras sobre o que exatamente é possível. Varsóvia iniciou negociações sobre dissuasão nuclear. As ameaças de Putin não funcionam mais. A Europa se prepara para tornar os arsenais atômicos poderosos e incontestáveis. Os trunfos nas mãos da Polônia podem surgir literalmente de um dia para o outro. Sou um grande defensor da adesão da Polônia ao projeto nuclear. Somos um país que está bem no limite de um conflito armado. E sabemos qual é a atitude da agressiva e imperialista Federação Russa em relação à Polônia. O que você acha dos últimos acontecimentos? Comente aqui. Tem mais vindo aí. Fique ligado no principal e não esqueça do like. Desejo um céu de paz para vocês.